자야자 무니 무니 마무나에서 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 자야자
Om Muni Muni Mamunae Soha. Thank you so much, dear Paula Love, for this beautiful Muito obrigada, Paula, pela bela recitação. Bem-vindo de volta, Tushita. Nós estamos muito felizes por estarmos participando da Inglaterra. Ontem foi Losar, o Ano Novo Tibetano, e tradicionalmente é celebrado por 3 dias. Losar, felizes de dar as boas-vindas a vocês. Hoje, na Europa está um tempo bom, nos Estados Unidos estão começando a acordar, e todos ao redor do mundo estão participando em momentos de direito. E hoje temos a Venerável, ela se confundiu, Venerável Paula Chichester, desculpe. E estou muito, muito feliz que você nos tenha encontrado, reunido conosco. Sou muito fã de você, como você sabe, e a Paula conheceu o Lama Yeshe, e ontem foi a comemoração da passagem de Lama Yeshe, em 1984. E Lama Yeshe foi nosso fundador da FPMT. E sem Lama Yeshe, nós não estaríamos aqui. Então, convidamos especialmente durante o Losar seus alunos mais antigos para que possam fazer a conexão, e sempre pede aos alunos, Lama Zopa sempre pede aos alunos mais antigos que contem algumas histórias de Lama Yeshe, mantendo a nossa prática da Bodhicitta ao longo do dia. Há mais de 40 anos, Lama Yeshe e Paula se conhecem, e ela vem estudando muito durante esse tempo, e eu me sinto muito inspirada de ter uma mulher ocidental tão boa praticante, e que fez 2 retiros longos de 3 anos, e que faz tantas práticas. Acho isso muito inspirador. E é um modelo para todos nós. Vamos começar a sessão, e desculpe por falar tanto. Okay. I still can't hear you, Kunpin. I've been just smiling at your smiling face. Eu estou sorrindo, mas não consigo te ouvir. Agora você está falando que é hora de eu falar? Yes. Okay, fine. Well, I'm sorry I didn't hear what you said, but Ela perguntou se os outros estavam ouvindo ela. Obrigada por me convidar hoje. É uma honra para mim ter sido convidada. E eu ainda fico muito mexida quando falam de Lama Yeshe, né, que era chamado só Lama. E isso é uma combinação de falar sobre a Bodhicitta e dividir as coisas, compartilhar as coisas. Então, Bodhicitta, para mim, é a mais profunda e importante aspecto do budismo. E eu sou bem certa
que fui atraída por isso para entrar no caminho. Eu não sei o que teria acontecido sem Lama Yeshe. Então, o que quer que você saiba, e tem muitas pessoas aqui, acredito que muitos de vocês são experientes no Dharma. Então, o Bodhicitta é uma mente que se baseia na grande compaixão. E ver que vivemos, embora vivemos num país muito afortunado, mas mesmo assim sofremos. E só de compreender isso, é muito importante conhecer a profundidade da realidade, de ter essa nossa mente que circula no samsara. Não é só o que chamamos de sofrimento do sofrimento, mas só de ter um corpo e mente que não está iluminada, significa que estamos continuamente influenciados pelas forças negativas e estamos sob o controle de karma e delusão. Então, não importa o que façamos, sempre há esse tipo de pessoas que mesmo os mais ricos do mundo, há sempre essa coisa nos perturbando. Então, podemos ver o que está acontecendo na Ucrânia agora. E temos um imenso desejo que tivéssemos o poder de cessar isso. E o sofrimento do povo ucraniano e essa destruição sem sentido de usinas nucleares. Então, as nossas mentes de samsara são capazes de produzir isso. Então, acreditando nisso, podemos desenvolver um desejo grande de nos libertarmos. E a Bodhicitta se baseia um pouco nisso. Temos um desejo forte de nos libertarmos e também de libertar todos os seres desse sofrimento. Então, a gente temos que saber o que estudar e o que praticar. E nós estudamos e entendemos e temos a boa fortuna de termos por perto seres iluminados como Sua Santidade o Dalai Lama. Então, também temos medo da morte por compaixão. Então, o sentimento, a energia do que é estar em sua presença e sentir que pode não ter essa energia e saber que existe essa leveza iluminada desse ser traz uma alegria incomparável. Se tivéssemos a oportunidade de experimentar isso, desse desejo inumerável de ser como ele, fazer como ele. Então, conseguir tudo que você sempre deseja, fazer tudo isso vem
é exposto pelo poder da iluminação. E quase que espontaneamente surge o desejo, ou pelo menos a ideia, eu quero ser assim, eu quero ser capaz de ajudar. E quantos mais de nós formos assim, será maior e mais poderoso, porque os Budas e os ensinamentos budistas, políticos, médicos e todos os seres que podem ajudar a sociedade. Então, nós desenvolvemos esse desejo de alcançar a iluminação. E há mais um aspecto que às vezes não conhecemos, que parte da Bodhicitta é observar nossa mente, nossa própria mente, com muita honestidade e compaixão por nós mesmos. Vendo a nossa situação e pensando, o que eu posso fazer? Qual é a melhor forma de eu ajudar a causar a iluminação? Porque nós somos todos diferentes. Ela está comentando agora de uma foto que ela adora. Mas olhando a nossa própria vida, observamos que essa pessoa está fazendo isso, aquela está fazendo aquilo. Então, até a iluminação, cada um de nós tem um caminho único. E temos que ver o que eu sou capaz de fazer. O que eu realmente posso fazer para criar as causas. Porque depois de anos de praticar, podemos ver que a base de tudo são duas coisas a ser vistas. Muitos dizem muita coisa. Se vermos a palavra Buda, Sangye, quer dizer um ser totalmente estabelecido. Então, tudo que está no nosso caminho, nós aprendemos como liberar essas dificuldades kármicas e trazer todo o nosso potencial para a iluminação. Então, especialmente, o outro aspecto é compreender a vacuidade. Então, se tem alguma coisa que não funciona para a gente, que pode ter coisas que nos afastam. Então, vamos estabelecer firmemente nessa motivação, nesse nível simples, que podemos ser de maior benefício para os outros, quando olhamos o que podemos fazer para criar as causas, para realizar o que pudermos nessa vida. Caso contrário, vamos morrer e nada nessa vida vai continuar para a gente. E quanto mais nos esforçamos para a iluminação, melhor para o nosso futuro e melhor para todos os seres sencientes. Então, vamos tirar um minutinho para gerar em nossos corações esse sentimento, pensando na situação no mundo, na nossa família, que está acontecendo em nosso próprio país. E das causas de tanta violência. Então, gere o desejo desse momento até que eu me torne um Buda, vou gerar o desejo de levar todos os seres até esse caminho, liberando-os do samsara.
Então, a gente tem uma obra no apartamento em cima, espero que não esteja atrapalhando muito. Agora ela viu alguém que ela conhece presente e está muito feliz. Não, não foi muito, não demorou muito a receber a inspiração para alcançar essa mente. Fiz isso e agora pensei em falar um pouco de como podemos desenvolver o bodhicitta. E recentemente eu vi uma meditação de Lama Yeshe e eu vou dar um jeito de ter tempo para fazer essa meditação junto com vocês. Uma das principais coisas que o Lama enfatizava em seus ensinamentos era que o que nós queremos é experiência. Nós queremos experimentar a bodhicitta, sentirmos a bodhicitta por nós mesmos. E não queremos que seja uma coisa intelectual só. E ele disse que muitos ocidentais não conseguem isso, são muito intelectuais. E Lama Yeshe estava muito ocupado ensinando. E Geshe, não ouvi o nome, era um dos melhores geshes e divertidos. E as pessoas sabiam que o Lama, uma de suas qualidades é que ele era um magnífico, nos entretia magnificamente. Então, quando ele falava de bodhicitta, a gente parava tudo e só ficava escutando. Porque o que ele dizia, o seu inglês, que era seu próprio tipo de inglês, mas ele conseguia comunicar tão perfeitamente, não só através das suas palavras, mas seu rosto, suas mãos, seu corpo. Na época, pessoalmente, quando conheci o Lama, eu era uma atriz. Eu vi o Lama e pensei, esse é uma pessoa que domina o palco. Ele não estava no palco, mas foi como eu vi, que dominava o palco. E ele segurava a atenção da plateia. E eu percebi que isso era devido à sua bodhicitta. E eu acho que isso era a principal coisa sobre Lama Yeshe. Na época eu não sabia, e eu acho que levou alguns anos para entender que aquela experiência que tivemos na presença do Lama, o que eu posso comparar é com tomar a droga melhor que existe e estar a mente leve, alegre. E toda aquela coisa pesada que muitos de nós temos, ou que nós sempre temos alegria de vez em quando, mas muitas vezes temos essa coisa mais pesada, né? E na presença do Lama, isso dissipava. E não era uma coisa grosseira como drogas, mas era essa clareza e abertura. Era como era quase como um campo energético, que quando você entrava naquele campo energético, se estava perto do Lama. Ciliana se lembra.
Muito obrigada, Ciliane, e quem mais estiver traduzindo. Então, acredito que isso foi talvez a coisa mais poderosa, porque o Lama e a Bodhicitta, muitos de nós já estudamos, tem 2 tipos de Bodhicitta. E Lama definitivamente tinha realizado vacuidade. E muito do motivo pelo qual enquanto vamos falar sobre os 2 tipos de Bodhicitta, se você conseguir imaginar as 2 juntas, como Lama Yeshe tinha, quando você está em volta dele, ou como Lama Zopa, você sente esse campo energético, porque ele está irradiando constantemente isso. E o Lama só queria saber qual é a melhor forma de ajudar as pessoas. Ele conseguia entrar em nossas mentes, ele sabia ler as nossas mentes. E nos dava bons conselhos. E uma coisa que Lama Yeshe sempre fazia era encorajar as pessoas para não só experimentar, mas utilizar a Bodhicitta para desenvolver a sua própria sabedoria. E ele fazia isso, mas a maior parte dos tempos ele falava: você sabe, querida, você tem que verificar, você tem que entender, procurar saber. E ele nos estimulava a utilizar a nossa própria sabedoria para caminhar no caminho. Então, sim, ele estava sempre refletindo sobre a nossa tarefa, e a nossa tarefa é nos desenvolvermos, desenvolver a nossa mente. E Lama conseguia ver que os ocidentais tinham... Agora podemos falar que as pessoas dos países industrializados têm muita ênfase nas aparências externas, nas coisas materiais. Isso agora já se espalhou, isso já tomou conta do mundo inteiro, e não só os países industrializados. Mas, na época, era só o Ocidente. E ele conseguia ver que nós tínhamos um peso a mais. E não só porque vínhamos de um país cristão, que tem sempre essa coisa, nós não temos uma noção de que nascemos já maravilhosos, porque não temos a ideia, não há ideia da reencarnação. Quando um bebê nasce, eu vou fazer, ai, que bom, eu vou ver, quero que ele seja isso ou aquilo, enquanto que no Oriente, quando uma criança nasce, é a alegria de ver que nasceu e pensar, o que será que essa criança vai querer ser? Então, essa cultura não nos permite a nos conectarmos com a nossa verdadeira natureza. E dar o amor e a segurança que toda criança precisa para desenvolver a personalidade de quem são, e não que seja o espelho do que eu quero. Então, Lama era muito ciente disso, então talvez ele não tivesse as palavras para dizer isso, mas ele o tempo todo nos mostrava que precisávamos de termos mais alegria
abrir a nossa flor interior e ter uma mente mais leve. Porque existe esse tipo de coisa. Então, ele tinha a capacidade de penetrar na nossa mente e encontrar aquilo e espelhar aquilo de volta. E como ele era tão compassivo, vocês tinham uma amostra do que seria ser assim. Você tinha essa experiência. Como se você tivesse 1 ou 2 anos. Você vê uma criança de 1 ou 2 anos, ela só está explodindo com o seu próprio ser. Então, depois você cresce e vai cobrindo de um cobertor, outro cobertor, outro cobertor, e aquela criança já está pesado, com tantas cobertas. E o Lama fazia assim, se libera. E acho que esse é um dos motivos, porque eu sempre volto atrás e penso, o que o Lama dizia, o que acontecia que ele era tão autêntico. Ele não tinha vergonha de quem era, ele não pensava na aparência, mas ele só pensava em nos fazer, em fazer com que nós sentíssemos maravilhosos, bem. É como se ele pegasse todos os que estavam perdidos e trouxessem eles de volta para casa, para que se desenvolvessem individualmente, para que tivessem espaço para isso, um espaço onde pudéssemos estar confortáveis e dentro desse conforto pessoal começássemos a desenvolver a busca de sair do samsara. Porque Lama conseguia ver que enquanto não sentirmos a vontade com a gente mesmo, é muito difícil. Porque enquanto estiver aqui em cima, na cabeça, está seguro, mas a partir do momento que você começa a descer o budismo até o nosso coração, temos que penetrar em todas essas coisas, essas interferências, essas coisas que nos afetam e precisamos de saber fazer isso. Eu ainda estou trabalhando e buscando formas de trabalhar isso. A inspiração de Lama, sem essa inspiração, eu não sei o que eu teria feito. Então, eu queria compartilhar mais as histórias de Lama, mas eu só penso na capacidade dele de torcer, de mostrar a realidade de forma diferente. Uma das histórias é o próprio coração do Lama Yeshe. Então, como ele era criança, ele tinha problemas, ele tinha uma válvula complicada no coração, e eu acho que em 1974 ele foi diagnosticado e foi numa clínica cardiológica e o Lama nunca tomou anestesia, ele não precisava, ele simplesmente controlava a sua dor com sua própria mente. E tinha total controle da mente sobre o corpo. Então em 74, os médicos falaram que ele tinha 1 ou 2 anos de vida e que ele não devia viajar e não fazer nada. E Lama tinha várias
viagens previstas. Isso foi há 38 anos. Em 84, quer dizer, isso foi em 74 e Lama Yeshe faleceu só em 84. E não tenho dúvida que Lama Yeshe, ou o espírito de sua mente, está aqui entre nós. Mas Lama teria esses ataques cardíacos que teriam matado uma pessoa normal. E os médicos contavam essas histórias muitas vezes. E ele entraria e encontrava o Lama. E o Lama entrava no quarto, e o Lama estava todo cinza, parecendo que estava morto. E em poucos segundos ele estava todo vitalizado. Então ele veio para Santa Cruz, na Baixa Califórnia. Ele adorava Santa Cruz. Dizia que era a melhor comida do mundo. Porque ele sabia que comida boa faria as pessoas saudáveis, então ele gostava muito de comer de saladas, frutas e legumes, verduras. Isso foi antes da grande revolução alimentar, que deu mais valor à alimentação. Então, Lama ficou numa bela casa onde ele conseguia ver o mar e onde ele passou os últimos dias de sua vida. Até que ele teve que ir e faleceu no hospital em Los Angeles. Na época, eu estava em retiro e achava que Lama que Lama estaria no hospital em péssimo estado, mas qualquer pessoa que entrava no carro, ele ficaria totalmente espontâneo e tranquilo e deixava todos felizes só de olhar para ele. Ele olhava logo e bem nos seus olhos e você sentia o seu amor atravessando e indo direto ao seu coração. Mas quando ele finalmente parou de respirar, Lama Zopa Rinpoche então o Lama Zopa permitiu que fosse feito uma autápsia, eu não sei por que isso foi feito, mas eles abriram o coração e o cardiologista estava chocado. O coração dele os corações devem ter o tamanho de um punho. E o coração de Lama tinha 3 vezes o tamanho de um coração normal. E ele era totalmente feito de cicatrizes. E ele disse que ele não morreu, que tinha tantas cicatrizes dos ataques cardíacos que ele sofreu, que não havia espaço para Então, tinha uma veia que ia da coluna até o coração, que dava energia para ele. Então, os cardiologistas estavam surpresos e achando que era um milagre ele sobreviver daquele jeito, que era um Siddha, um ser realizado, moderno. E disseram que ele sofreu mais de 50 ataques cardíacos, 50 infartos, né? E ficaram tão impressionados os cardiologistas que 2 ou 3 foram até Santa Cruz para o funeral, para a cremação, para honrá-lo.
Isso é só mais um pouquinho de informação sobre Lama Yeshe. Eu contei essa história ontem. Uma amiga mesmo que escreveu o livro Big Love, que é a vida do Lama Yeshe, né? Eu estava em retiro, nesse último retiro, e havia momentos em que eu queria estudar e momentos que eu queria ler. Então, eu lia muitas as histórias sobre FPMT e a vida jovem de Lama Yeshe. O livro é muito interessante. E uma dessas coisas que talvez vocês já conheçam é que Lama era, na realidade, um tulku, um ser realizado, reencarnado. Uma pessoa que alcançou uma realização muito elevada na vida anterior, em que ele era uma mulher, era uma abadesa, não muito distante da sede dos Kagyus, mas por causa da cultura tibetana, ele nunca foi reconhecido como reencarnação de uma mulher e nunca recebeu as oportunidades que a reencarnação dos homens recebiam em termos de educação. E então, embora o Lama fosse muito anti-estabelecimento, anti-governos ou anti o sistema, digamos assim, ele representava muito, gostava muito a cultura tibetana, até com relação à Sangha. Ele se encontrava com a Sangha e falava: nós não temos que usar mantos de monge, vocês ocidentais podem usar roupas comuns, pode ser azul, pode ser marrom, pode ser. E ele disse: o budismo não é sobre cultura tibetana, sobre arte tibetana. Não é a roupa. Não é nada disso. E seu maior desejo ele disse, vocês devem estudar, aprender o Dharma, a essência do Dharma, e aplicar isso em sua própria cultura. Acho que todos nós ainda estamos trabalhando nisso. Então, para a gente, às vezes, é difícil distinguir o que é cultura tibetana e o que é Dharma tibetano. Então, a maioria do Sangha queria ser como os tibetanos. E Lama Yeshe não queria que eles mudassem de vestimento. Mas algumas pessoas iam até Dharamsala e iam até o alfaiate e saíam com roupas tibetanas diferentes. Estão usando todo o aparato de Sangha. Então, essas roupas foram produzidas quando não existia o zíper, nem botão, nem nada disso. E Lama Yeshe falava, por que vocês estão usando isso? Vinaya é relevante na cultura onde existe. E ele dizia, as monjas... Eu não entendi o que ela falou. Eu quero que as monjas sejam cheirosas. Lama, o Buda fez regras porque a Sangha tinha que ser aprovada ao se ver.
E nos tempos antigos, quando andavam pedindo o mande, é porque na época, se um monge ou uma monja saísse pedindo coisas com perfume, quem ia querer dar perfume? Quem iria dar alguma coisa para ele? Então, vamos esquecer isso. Podem usar perfume, um sabonete cheiroso. E também com relação ao álcool, eu lembro que ele falou, quando você vai para casa, já é ruim. Quando você está raspando a cabeça e não vai querer comer a mesma comida, e isso também se diz para os brasileiros e italianos que estão. É melhor poder comunicar com as pessoas em sua própria cultura. E se parte da cultura for tomar uma taça de vinho na refeição, o que não. Você nota também que no início, nos últimos 10 anos, o cabelo das monjas, antes de cortar o cabelo, você tem que ter dois dedos de cabelo. Chegar em 2 dedos de cabelo, você tem que cortar. Então, as primeiras monjas, todas elas tinham um pouquinho de cabelo para que, quando voltassem à sua cultura, eles não chocassem. Então, Lama Yeshe tinha isso, esse tipo de atitude, que tudo bom. Então, Lama falava, se você quiser ir a um clube dançar, enquanto você não usar seus mantos de ordenação, é bom se soltar. Vai, se divirta, dance um pouquinho, mas não faça isso usando as roupas de monge. Então, ele tinha essa visão mais aberta. Mas a própria Sangha foi se apertando cada vez mais. Mas Lama não era assim. Ele poderia realmente ver que um dos nossos maiores obstáculos é não nos permitirmos divertir. Se não conseguirmos isso, como é que vamos conseguir ter êxtase? Se não tivermos êxtase, como vamos ter compaixão? Se não tivermos compaixão, como ter a bodhicitta? Então, Lama Yeshe gostava de ver as pessoas alegres, se divertindo. E eu ainda sigo isso. Eu ainda acho que Lama estava correto. Então, eu penso que vou contar mais uma pequena história, rapidamente, da Judy. É uma grande amiga minha. Conheci na primeira celebração do Dharma. E quando ela estava lá, bem no início, o Mami Max, em Katmandu, no Nepal. Eu não lembro se foi quando era 1970. E Nama achava que estava na hora de voltar para Laudo. Já que Lama Zopa, né? Já que ele tinha saído de Laudo para ir ao Tibete quando era um menino, e ele achou que era hora de voltar a Laudo. Essa história também está no livro Big Love. Então, eles fizeram um trekking, que era a única forma de chegar até alto. Foram andando, tinham sede.
Então as pessoas sonhavam sobre beber uma coca, e não existia isso, não tinha geladeira nas montanhas. Quando você caminhava naquela época, é beber água, não havia comida sofisticada. E Lama Yeshe falou. E o Lama Yeshe falou, até aposto que você está pensando em Coca-Cola. Você queria uma Coca-Cola? E surgiu, não sei de onde, um copo de Coca-Cola. E isso, para mim, foi um milagre. Então, o Lama era capaz de fazer muitas coisas surpreendentes. E uma outra história, uma das pessoas, primeiras pessoas ligadas a Chinrezig, que eu acho que é o instituto, na Austrália, e ele foi até Brisbane, na Austrália, e às vezes a gente íamos a boates, divertíamos e via muito TV. Mas o avião chegou e Lama não estava no avião. E viram na lista, e ele estava na lista, mas não estava no aeroporto. E não achavam Lama em lugar nenhum. E as pessoas não sabiam o que fazer. Não sabiam o que aconteceu, onde é que ele está. Então, alguns, está todo mundo segurando catar, flores, e cadê o Lama? Aí ele apareceu e falou, há muitas histórias, e Jimmy Olsen sempre conta essas histórias. E falar só um pouco sobre Bodhicitta, que eu comecei compartilhando. E a Bodhicitta é uma experiência que sentimos. Eu acho que a maioria de vocês já estudaram Lamrim, sobre a Bodhicitta e as suas causas e trabalhar pelos outros, já estudaram isso. Então, eu sugiro que vocês desenvolvam o seu próprio estilo, algo que realmente toca seu coração. Porque quando Lama, um dos seus últimos ensinamentos, que eu tive a sorte de estar, a boa fortuna de estar, ele escreveu um tsog de Vajrasattva, que eu encorajo a fazer em seus centros. Se puder fazer isso, seria maravilhoso. E Lama dizia que você pode mudar a deidade, não precisa ser Vajrasattva, pode ser mudar a deidade e fazer o tsog da deidade que você estiver praticando. E isso é uma coisa boa saber. Então, ele, antes que um lama tibetano dá um ensinamento, eles fazem surgir a motivação de Bodhicitta. E eu me lembro, estava lá vários Rinpo Rinpoche, vários lamas. Todos eles, aliás, ela está falando, todos esses lamas começam a falar a partir do coração para motivar. Uns 15 minutos, falando da importância da Bodhicitta. E uma coisa que eu realmente aprecio da seita mais antiga, Nyingma, do budismo, um lama, e
vendo esses intelectuais, o que estudam é a bodhicitta. Quando você escuta o Lama Geshe, você tem que realizar essas coisas. Você tem que tornar isso uma experiência do seu cotidiano. Na época, eu não tinha muita certeza o que ele queria dizer com isso. E ele começou a falar isso antes de alguma coisa que ele ia fazer, que era uma iniciação. Ele falou, eu não quero falar sobre bodhicitta, só quero sentar aqui e meditar. E ficou lá. Era como... Então, era como se estivesse com o Lama Zopa e ele falasse, vamos agora meditar no Mahamudra, e eu ficava lá sem, sabe, ficava lá só meditando. Então, eu só vou ficar sentada aqui um pouquinho, meditando. Mas, com o tempo, durante as meditações, especialmente para mim, as meditações que realmente enviam o coração, a luz do coração e a compaixão irradiando do coração, que a bodhicitta se torna uma experiência sentida. E, para mim, a bodhicitta... Então, o que Pabonka Rinpoche fala no livro Liberação na Palma da Mão, que uma vez que você tenha sentido essa experiência, se nós fizermos isso, o foco de nosso aprendizado, do que queremos alcançar primeiro, esse ser conectado através da compaixão a todos os seres, é como se com bodhicitta é muito fácil desenvolver o desprezo pelo sansara. Sem isso, você tem mais falar, prefiro fazer isso do que aquilo hoje. Porque a bodhicitta, quando você tem essa experiência, você sente que efetivamente tem que fazer algo. Porque sentir o sofrimento dos outros é terrível. Como eu posso não fazer algo? Como eu posso não querer a bodhicitta? Então, quando se tem bodhicitta, passar um tempo em retiro não é tão difícil. O tempo de retiro não é fácil estar sozinha por 3, 4 anos. Não tem nenhuma família, cinemas, filmes, nada. Mas com a bodhicitta não é tão difícil. Porque se você pensa na situação do mundo, vendo a situação dos meus mestres, então até perseverando nas dificuldades do caminho, trabalhar no centro de Dharma, ser uma enfermeira, seja um empresário, seja o que for que você estiver fazendo, se tiver bodhicitta, se você sentar e praticar, encontrar a bodhicitta, você continua. Com a bodhicitta, você sente que você pode tratar a si mesmo com carinho, você sente que você deve alimentar a si mesmo com comidas que vão nutrir você, porque você precisa do seu corpo saudável para ajudar os outros. A meditação é uma atividade física também. Então, você tem que estar em boas condições para meditar. Então, com bodhicitta, você pode fazer isso. Com a bodhicitta, você pode conviver bem com pessoas que você realmente não gosta ou convive.
ou com vizinhos que pensam diferente de você. Quando você pensa dessa forma, todo o resto do Dharma, decorar os 12 elos da independência, achar a melhor compreensão da natureza de sua mente, todos aqueles... Você pega todos esses ensinamentos sobre a natureza da mente, com tantas informações, e a sua mente. Tá bom, eu não sei de que vocês estão falando aqui, mas vou fazer o melhor que eu puder. Até eu ter alguma compreensão. Mas quando você senta e sente a motivação de Bodhicitta funcionando, é surpreendente, você faz qualquer coisa. Você consegue fazer a Bodhicitta, crescer a Bodhicitta. E passa a ser a coisa mais importante do Dharma. E Lama realmente fez com que compreendesse isso, não por causa do que ele disse, mas por causa de quem ele era e o que ele fazia. Alguém que realmente tem verdadeira bodhicitta sente alegria o tempo todo. Então, realmente encorajo a vocês a fazer isso. Porque agora, se eu permitir a mim mesmo descansar, mas se eu realmente transcender, eu posso usar isso para superar qualquer situação. Não é que eu tenho uma imensa bodhicitta, mas eu posso compartilhar com vocês que, com o tempo, algo realmente cresce em seu coração, que traz essa suavidade, que faz com que você atravesse a sua vida. E que, quando você pensa na morte, qual é a coisa mais importante? É ser capaz de respirar a bodhicitta. Porque na hora da morte, se formos sorte, não vamos estar despertos. E temos tantas meditações budistas complicadas, mas a mais simples prática... Geshe Jampa viveu em Tushita. A estupa dele está lá. Era um dos melhores amigos de Lama Yeshe. Então, que tinha o karma. Eu tive muita sorte, tive o karma de estar na Índia quando esses lamas ainda estavam vivos. Não sei se foi no livro Big Love, mas ele diz: a melhor prática é o Tonglen. E por que isso? Porque desenvolve esse sentimento. Com a sua respiração, eu posso sentar, pensar no Guru. E isso é muito importante em desenvolver a Bodhicitta. Porque para desenvolver a Bodhicitta, é como se o Guru está lá, está na frente ou está aqui dentro. E seu Guru tem Bodhicitta. E eu sinto que tomar refúgio é como se tivesse um rádio, ligar o rádio na estação, por exemplo, de sua santidade. Trango Rinpoche, Miguel Rinpoche, Serkong Rinpoche, esses seres que têm Bodhicitta, é como girar e sintonizar naquela frequência de rádio. E por isso que o Guru Yoga é tão importante, que é verdadeiro. Então, igual agora no Zoom, nós estamos todos conectados. Você assiste sua santidade no Zoom, você sente a conexão.
eu estou realmente, a gente duvida, eu estou realmente conectado ao Buda quando eu rezo ao Buda? E ela diz, nós estamos. Quando nós fazemos isso, quando fazemos súplicas e pedidos, me ajuda a ser forte, eu estou me sentindo tão fraca. E tenho mais energia para apreciar a vida do que meditar. Não tem como fazer sem sentar. Quer você vá fazer uma prática tântrica ou o que for, você tem que fazer essa conexão com o Lama e desenvolver a Bodhicitta. Essa experiência de sentir. E se combinarmos isso com a nossa respiração, tudo que temos que fazer é criar o hábito de lembrar da nossa respiração. Porque, pelo hábito, estaremos nesse espaço aberto, alegre, esse estado que elimina qualquer ansiedade, depressão, raiva que estiver lá. A nossa natureza búdica está sempre lá. E o que eu aprendi ultimamente é que quando eu realmente estou tomando refúgio, fazendo essa súplica e compartilhando isso com todos os seres, muito, muito depende da sua respiração. É muito, muito profundo. Você vai meditando na vacuidade do eu que está fazendo isso. Isso é importante também, mas é mais fácil começar o que é mais fácil e nós podemos facilmente acessar nossa respiração. Alguns precisam de terapia para ajudar a si mesmo, mas tudo que precisamos fazer, e sei que alguns de nós nos trancamos fora disso, mas tudo que precisamos fazer é respirar e gerar esse sentimento, essa conexão. É muito importante isso se você vai querer desenvolver a Bodhicitta para reconhecer e ser honesta sobre o que está acontecendo. E ter o guru externo, a linhagem, os ensinamentos, sempre refletindo e trazendo, refletindo em nossa natureza interna, nossa consciência interna. Também o guru está ao redor de todos nós. Podemos usar qualquer experiência que tivermos. E aí podemos fazer coisas como Lama Zopa diz, eu estou abrindo a porta para que todos os seres entrem no caminho do Dharma, e coisas assim que Lama Zopa dão muitos ensinamentos, muitas sugestões assim. Tem uma longa lista de coisas que você pode desenvolver de atividades durante o dia. Mas, para mim, é mais usar a meditação e também estar cientes, ter a consciência de lembrar ao longo do dia. E essa é o mais difícil, lembrar o tempo todo onde estamos, o que estamos fazendo. Então, nós precisamos do guru externo, os ensinamentos, para nos ajudar na prática. E precisamos do nosso meio ambiente, mesmo quando não estivermos meditando. Então, temos alguns minutos ainda e pensei em compartilhar esse
meditação de Lama Yeshe. E talvez seja algo que todos vocês já fizeram. E começamos, se não quiser fazer, tudo bem, mas começamos com o mantra de Shakyamuni, Om Muni Muni Mahamuni Sou. Quando eu estava com ele, ele sempre começava com esse mantra. Então, podemos imaginar Buda Shakyamuni e a incorporação de sua iluminação. Estamos rodeados por todos os seres sencientes, mas mais próximos de nós são as pessoas que conhecemos, parentes, amigos. Mas existem também os espíritos da natureza que estão ao redor e que quase não percebemos. E pensamos na vida desses seres. Então, faça isso sozinho um pouquinho. Pense nas vidas das pessoas ao seu redor. Pense nas vidas das pessoas na Ucrânia, no Afeganistão. E veja se conseguimos desenvolver alguma empatia por isso. Sua dor física, dor emocional, suas ansiedades. Suas alegrias, seus prazeres. E pense em sua própria vida também. Essas coisas da sua vida também. Todos nós queremos estar seguros. Todos nós queremos evitar a dor, solidão, ansiedade e depressão, pobreza, doenças. Ninguém é diferente. Então, depois de considerar as pessoas que realmente conhecemos, pense nas pessoas com quem temos dificuldades e procure se relacionar a eles da mesma forma, pensando em suas ansiedades, dificuldades, o que traz alegria. Mesmo se não concordarmos com a forma como eles se comportam, mas sabemos que todos os seres buscam a felicidade, nisso somos iguais. E se puder,
Quando falam sobre visualização, algumas pessoas não se sentem bem porque não conseguem ver algo claramente. Não precisa visualizar claramente. Só precisa sentir a experiência. E não com a mente muito tensa, só está lá. E o Lama dizia: agora pense em todas as pessoas que não conhecemos, todos os animais que não conhecemos. Então, podemos imaginar que tem esse imenso mar de seres, mas todos como humanos. E sentir o que é ser um ser senciente, com necessidades. Todos temos em nosso cerne essa natureza búdica. Essa mente que não tem forma, que é clara e de saber, e que tem amor. E podemos nos conectar com o cerne de cada ser. E que se eles soubessem que no cerne de seus seres está a fonte de felicidade, que mundo diferente seria. Todos os seres têm esse segredo em nossas casas, de claridade e êxtase. Você não precisa realizar a vacuidade para retornar ao lar. Você só precisa de saber que o lar está lá. Que todas as vozes, as crenças equivocadas, é só um monte de bobagem. Blá, blá, blá. Então, deixamos essa experiência de dividir tudo com os seres humanos, crescer, dividindo com todos os seres sencientes que têm em seu cerne essa verdadeira felicidade, essa fonte de verdadeira felicidade. E a verdadeira satisfação interna vem quando começamos a olhar para fora, nossa alegria, nosso contentamento. Está naturalmente lá. Só é necessário prática, fé e ter refúgio e gerar a bodhicitta. Então, nos voltamos para o Buda. O seu pedido, podemos escalar e descobrir o segredo da felicidade em nosso próprio ser. Até a natureza relativa dessa mente amorosa, sábia, de claridade, e fazer uma súplica pela paz. Por favor, me ajude a criar as causas e condições nesse momento, nesse lugar, para conseguir isso, para estabilizar essa experiência e conseguir ter essa experiência de vida a vida, para que eu possa compartilhar essa experiência cada vez mais.
Então, sentimos que o Buda aceitou nossa súplica. Então, todos os Budas, Bodhisattvas, Dakas, Dakinis. Então, imagina essa luz, seja de que cor for, não importa, seja amarela, branca, vermelha. Essa luz enche o nosso coração, entra no nosso coração e preenche nosso coração e nosso corpo inteiro dessa luz, dessa essência de vacuidade, dessa essência, dessa experiência. É muito simples, sem palavras. Um pequeno sentimento que uma pequena luz está se iluminando em seu coração. Pela luz, a luz está sendo iluminada pela luz do Buda. E a gente imagina isso no início, que com o tempo, eu garanto que o sentimento será potente. E esse sentimento se espalha por todo o meu corpo, minha mente, meu corpo, cabeça, braços. E então essa luz do meu coração, como uma luz clara, cristal, toma todo o meu corpo e se dissolve como luz, como cristal. E a pele que me separa do resto do ambiente se abre, os poros se abrem e luz se irradiam de cada um dos poros. E cada vez que eu inspiro a experiência de amor e serenidade. E a energia de Lama Zopa, Lama Yeshe, entram através. E quando eu faço isso, eu expiro e ele sai e toca todos os seres existentes. E meu espírito se ilumina e minha natureza búdica, minha mente se torna feita de luz, meu corpo feito de luz, e essa luz se irradia e toca todos os seres sensíveis, especialmente aqueles refugiados e as pessoas que estão na guerra. Toca o sofrimento desses seres. Mas todos, ninguém fica de fora. Meu coração irradia para a mente e o coração e o espírito deles. Ressoando essa ressonância interconectada entre todos os seres. Todos eles se iluminam assim. Então, a partir da luz deles, de todos os Budas, refletem aí a luz do Buda, a luz de todos os seres sencientes, meu coração ao coração, minha experiência, a experiência deles, amor ao amor deles, satisfação, a verdadeira natureza. Tudo sai do meu coração e todos eles recebem isso e eles passam isso para mim. Tome uma forte determinação de sustentar essa e até mais forte, que o Buda a ser realizado, que é feito de luz, contentamento e alegria e amor, desenvolve e envolve todo o planeta.
We become the perfect expression of Nos tornamos a perfeita expressão de nossa própria natureza búdica, peace and clarity. preenchidos com sentimento de paz e claridade. O mundo inteiro é preenchido com sentimento de paz e claridade. Hayata, oh, Muni, Muni, Ma, Muni, Eso. And then, Então, if you have more time, you can spend more time on these steps. But I'm just sharing. se você tiver mais tempo, você pode passar mais tempo nesses passos e recita o mantra durante a meditação. Aí, quando sua mente cansar, você imagina que todos aqueles seres iluminados de luzes se dissolvem em mim. And I retain this experience of being light. E eu seguro essa experiência da grande luz branca, a forma da consciência e consciência do Buda, a total não dualidade. E quando sentimos esse sentimento de amor total, então simplesmente soltamos e relaxamos. E permanecemos apenas sendo amor. Sendo amor.
And then we're out of time, but let's dedicate all the spiritual energy and creative potential we have generated to maintain these two precious connections. Our connection with Buddha, with the Guru, Para manter essa conexão especial com Buda, and through establishing temos que cultivar nossa própria natureza búdica and bringing that into our heart and sharing that with all e sentient trazer isso no nosso coração e compartilhar isso com todos os seres, to feel, desenvolver o desejo to feel de sentir, não só pensar, mas sentir o amor we have the por opportunity, todos os seres sencientes. like Lama, even in Nós temos essa oportunidade. clerk in the grocery store, the man at the petrol station, O homem no supermercado, a mulher no shopping, o outro homem no posto de gasolina, a todos. Podemos criar isso just train. se apenas lembrarmos e treinarmos. I'm pretty, slow at all this stuff. Veja o meu caso, eu era muito lenta nessas coisas, This heart mas tem que manter essa conexão viva com todas as pessoas em nossas vidas, com todas as pessoas que não conhecemos, sabendo que a nossa oração vale, saber que através de nossas orações conseguimos ajudar, mas podemos também dedicar para rezar, para ouvirmos nossa própria sabedoria interna e saber qual é o passo a ser dado no meu caminho particular do Dharma, porque é diferente para cada um. Então, para mim é importante crescer a minha natureza, a minha luz, meu amor, porque enquanto uma coisa que sei que devemos aprender é aprender a receber. Não podemos dar se não conseguimos receber. Se você não sente isso, você vai ter dificuldade em receber. Alguns de nós têm essa dificuldade. Então, agora temos que dedicar pelo bem de todos os seres e pelo bem da longa vida de todos os nossos mestres, Sua Santidade, Lama Zopa, e todos os nossos mestres diferentes, paz no planeta, cessação de todo o mal e que toda criança seja amada. Agora eu acho que o tempo terminou e vou parar por aqui. Então, fazemos dedicações alegrando e selando a dedicação com a vacuidade. Me agradeço ter me convidado. Então, foi bom para mim também. Então, muito obrigada. Estejam bem todos vocês. Ela diz que não está conseguindo ouvir. Yeah. I was muted, so nobody could hear me, but you can't hear me, no? Thank you so Ela não much. consegue ler, mas muito obrigado, Paula. E ela disse que vai ligar para a Kunfen depois. Muito, muito obrigada. Você foi muito gentil. E acho que isso é o que chamamos de karma. Nós recebemos tudo o que queríamos. Então, se você quiser se conectar com Paula, e entre no nosso site, e lá tem o site da Paula, e tem o endereço de e-mail, pode se conectar com ela se tiver alguma pergunta. E há também muitos recursos, meditações e tudo mais no site. Então, hoje, às 9h da noite, horário da Índia, a outra palestra do Jimmy,
mas não sei se haverá tradução para o português. Tem que checar o horário, os horários para o site do Centro de Yoga. Paz no planeta, gente. Paz, paz, paz. Okay, bye everyone. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And thank you to Osel for coming back. Yeah. Okay. Thank you, Paula. Bye. And thank you to the kind translators, Venerable Suyana. Ela agradece também por ter trazido ela de volta, agradece os tradutores e nos vemos em breve. Ok, gente, aqui termina então a nossa transmissão. Um abraço grande.